Olá pessoal, bom dia. Vamos ao No Trânsito com Gestão Pública de hoje. Eu sou o Thiago Fernandes. Você já sabe, segunda, quartas e sextas aqui no IGTV do meu Instagram e no meu canal do YouTube, um vídeo sobre gestão pública. Hoje, quarta das contratações, eu quero falar com vocês sobre possibilidade de contratação de serviços terceirizados para atividade fim da administração pública. O tema ganhou grande destaque com a reforma trabalhista de 2017 aqui no Brasil. E entre as alterações na legislação trabalhista, tivemos as alterações na Lei 6019 de 1974. Esta lei que regulamenta a possibilidade de terceirização de serviços para as empresas ditas urbanas, que era a expressão utilizada na época da edição da lei. O artigo 4º desta lei previa a possibilidade de contratação de outras empresas para prestar serviços temporários de algumas atividades nas empresas contratantes. Só que o artigo 4º previa que não caberia para a atividade principal, ou não mencionava a sua atividade principal como possível de terceirização. Com a alteração de 2017, na reforma trabalhista, ela passou a ter em seu texto a expressão atividade principal como possível de terceirização. E aí veio a discussão. Essa alteração ela também é cabível para a administração pública, já que a Lei 6019 ela é aplicável para as empresas do setor privado. Primeiro, a administração pública ela não tem uma lei específica para regulamentar a terceirização, contratação de serviços terceirizados. Então, a Lei 6019 de 1974 ela é utilizada assim de forma simétrica na administração pública. Como ela é para as empresas urbanas de forma expressa, então não houve discussão para as empresas estatais. Até houve, né? Sempre há discussão, mas o entendimento pacífico é que as empresas estatais ela poderia sim fazer essa atividade, essa terceirização da atividade fim, conforme a alteração da Lei 6019 de 1974. Já a administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional ficou no limbo, numa discussão entre os juristas. O STF, em 2018, se posicionou pela constitucionalidade dessas alterações da lei, ou seja, bateu o martelo de que era constitucional, mas não falou da administração pública. Recentemente, agora em 2020, o STF, mais uma vez, fez um julgado sobre a constitucionalidade dessas alterações da Lei 6019 de 2017, que regulamenta a possibilidade de terceirização para as empresas. Foram apensadas 5 ações diretas de inconstitucionalidade sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, que teve seu voto acompanhado pela maioria do STF, placado 7-4. O STF mais uma vez decidiu, agora em sede de decisão de 5 ações diretas de inconstitucionalidade, pela constitucionalidade das leis que alteraram a Lei 6019 de 2017, ou seja, a atividade fim agora pode ser terceirizada sim, de fato, constitucionalmente por uma lei que alterou a Lei 6019 para a prestação de serviço. Porém, a expectativa era muito grande pela que o STF aproveitasse esse julgado e esclarecesse sobre a celeuma na administração pública. A administração pública pode ou não pode? Houve uma discussão muito grande, será o fim do concurso público? Será permitida a atividade fim da administração pública? O STF, por meio do voto do relator, o ministro Gilmar Mendes, se posicionou abordando a questão da constitucionalidade dessa alteração versus o regramento do concurso público para ingresso de carreiras na administração pública. Porém, o ministro Gilmar Mendes, ele falou nada demais. Ele falou algo que já é sabido por todos nós, que a terceirização, a contratação de serviços terceirizados na administração pública, ele não fere o regramento constitucional do ingresso em carreiras efetivas na administração por meio de concurso público, não gera vínculo e sim uma situação temporária. O STF perdeu uma grande oportunidade de acabar com essa celeuma, que ela vai permanecer existindo. Com a alteração da Lei 6019 de 2017, permitindo a terceirização da atividade fim para as empresas, é aplicável também para a administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional. O STF não se posicionou mais uma vez sobre o assunto.
e aí ficamos a esperar as cenas dos próximos capítulos. O que temos na mão? O decreto 9507 de 2018, o decreto federal, que regulamenta a terceirização a contratação de serviços terceirizados pela administração pública. E este decreto, ele traz uma série de atividades vedadas para a administração. Entre essas atividades vedadas, ali dá para a gente interpretar que é, de fato, a atividade principal da administração pública. Então, por este decreto, em tese, não se contrata a terceirização de atividade fim e só da atividade meio. Decreto Federal versus a Lei 6019 de 1974, STF, Tribunal de Contas da União e mais órgãos do Poder Judiciário. Precisamos de um posicionamento mais claro. Essa foi a dica no Trânsito com Gestão Pública de hoje, pessoal. Ficamos para próximo vídeo, sexta-feira. Valeu!